governador Rafael Fonteles assinou o decreto que autoriza a criação da faculdade, na verdade, o Instituto de Tecnologia do Piauí. Esse instituto vai promover o ensino, a pesquisa e a extensão prioritariamente nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, com foco em inovação tecnológica, no empreendedorismo e com impacto social. O decreto foi assinado no dia 6 de fevereiro, publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 10 de fevereiro. Notícia boa, professor Roberto? Muito boa. Esse é um déficit que a gente tem com relação a essa área média de ciência e tecnologia, porque quando se procura nas empresas que procuram pessoal para trabalhar, mão de obra não acha, porque isso é no Brasil todo. Importante essa iniciativa do Piauí, porque nós nos colocamos à frente de muitos estados que estão com dificuldade de colocar jovens na área da ciência, da tecnologia, da engenharia e matemática. Deixa eu entender. Ele vai ser um instituto nos moldes do Instituto Federal, do IFP. Mas do âmbito do estado do Piauí. Né? Vamos cumprir algumas lacunas, porque você viu aqui que ele fechou em 4 áreas temáticas, assim, na ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que são as coisas que têm mais dificuldade de ter técnicos nessa área, pensando a inovação tecnológica que ele está colocando, projetando para o Piauí, ela já está iniciando, né? E colocar o Piauí, o estado, vamos dizer, na ponta, né? Na vanguarda da tecnologia, da inclusão, toda. Então está dentro, vamos dizer, você está sentindo que a política do governo do estado está fechando o ciclo para não ficar nada fora. Está dando os nós, né? Exatamente. Para não deixar nenhuma ponta solta. Preste atenção o que o Instituto vai oferecer. A Faculdade Piauí Instituto de Tecnologia vai oferecer cursos de graduação, pós-graduação, curta duração, livres, técnicos e tecnológicos, voltados à formação profissional e ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Isso é importante, né? Muito importante, porque, como eu falei antes, né, você vai ter que integrar todo esse ecossistema de educação, que nós já temos uma parte pela Universidade Federal, os institutos federais, e, também a UESP, né, agora entra nessa parte mais específica da tecnologia, e que vai ter, vamos dizer, inovação na área de conectar as empresas do Piauí com tecnologia, startups e várias outras situações, para organizações privadas e também organizações acadêmicas, para criar uma massa crítica no Piauí de pessoas que possam estar lidando com essas 4 áreas que ele anunciou. Na verdade, é mais um reforço na área de educação, né? Uma demonstração de que o governo do estado está colocando a educação como prioridade. E fechando o ciclo, que isso que é o desde a primeira infância até a faculdade, né? Com tudo que tem de tecnológico, isso que é o diferencial que o Piauí está vivenciando nessa quadra do governador Rafael Fonteles. Então, vamos aqui mais uma vez enaltecer essa iniciativa do governo do estado, que agora autoriza a criação do Instituto, né? O Piauí Instituto de Tecnologia. Vou pedir aqui aos nossos internautas que nos ajudem a fazer o nosso trabalho. Curta os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, acione o sininho aí embaixo para você não perder nenhum episódio. A Secretaria da Agricultura Familiar do Piauí entregou nesta segunda-feira, hoje pela manhã, na verdade? Nesta segunda-feira, hoje pela manhã, tratores para agricultores familiares de 12 municípios. A ação vai beneficiar mais de 2,4 mil famílias e faz parte do Programa de Valorização da Agricultura Familiar. Os equipamentos entregues hoje pela secretária Regiane Tavares, os equipamentos eles foram adquiridos com investimento de 1,7 milhão, né? 1.700.000 reais, portanto, oriundo de emendas parlamentares do deputado estadual Francisco Lima, um deputado que realmente incentiva bastante a agricultura familiar. A cerimônia de entrega ocorreu no pátio da SAF, hoje pela manhã, ali na zona norte de Teresina. Boa ação, Roberto? Boa ação, porque você tem vários programas com tratores, mas geralmente eles são inadequados para o pequeno agricultor. Geralmente são tratores de grande porte. Esse trator ele é de 50 CV, é menor,
mas muito eficaz para a pequena agricultura, né? Que não é aquela coisa muito grande, de grande extensão e assim por diante. Então, esses tratores, eles resolvem a questão da natureza, porque eles vêm junto com implementos também, todos os implementos que se necessita para fazer aradagem, para plantação, tudo isso vem junto, né? Então, é uma boa iniciativa e vai contemplar aí uns 6 ou 8 municípios que são cabeceira do Piauí, Colônia do Gurgueia, também Santa Rosa do Piauí, Santo Inácio, São Julião, Simões, Teresina, Valença do Piauí. Deixa eu só ver aqui, Roberto. Ó, os municípios beneficiados são Cabeceira do Piauí, Colônia do Gurgué, José de Freitas, Padre Marcos, Picos, Pio Nono, Santa Rosa do Piauí, Santo Inácio do Piauí, São Julião, Simões, Teresina e Valença. Então, esses municípios beneficiados com a entrega de tratores. Tem uma gravação, Pedro, eu queria colocar aí uma gravação, uma explicação, um vídeo da secretária Regiane Tavares explicando qual é o equipamento que está sendo repassado para as associações beneficiadas com esses tratores. Trabalhando com um modelo novo, que é um trator menor, um trator de 50 CV, mais adequado para a agricultura familiar. É um trator também de menor custo de manutenção, que vai permitir que as associações tenham um gerenciamento muito melhor desse trator e seja muito mais acessível para um número maior de agricultores familiares. Você está assistindo o programa Bate-Papo com Notícias, seu programa de todas as tardes aqui do portal piauihoje.com. Mais uma notícia agora interessante, a notícia para as pessoas idosas. Cidadão de Teresina pode ter acesso agora à carteira da pessoa idosa em um documento que oferece uma série de benefícios para idosos com 60 anos ou mais, inscritos no CAD único, né, no Cadastro Único do Ministério da Desenvolvimento Social, Assistência Social e Família, né? Isso vai beneficiar os idosos que ganham que têm renda mensal de até 2 salários mínimos. Portanto, a carteira da pessoa idosa. Ele vai permitir alguns benefícios. A carteira da pessoa idosa, quem conseguir tirar essa carteira, tem que ser aqueles idosos mais de 60 anos, cadastrados. E eles vão ter acesso a esse documento. Com uma carteirinha. Uma carteira não tem como mais você ter. O idoso vai chegar lá, está aqui, eu quero viajar, daqui minha carteira. Nenhuma objeção dos motoristas e cobradores de ônibus, porque com a carteirinha ele estará isento de qualquer tipo de constrangimento. Na verdade, ele vai. Claro, ele não vai poder chegar lá na rodoviária, está aqui minha carteira. Ele vai viajar aqui para Parnaíba, ele vai lá, tem que marcar o horário. Eu quero o meu horário e está aqui minha carteira. Então, ele vai, na verdade, fazer como qualquer outro passageiro. E adquire a passagem. E adquire a passagem lá, como qualquer outro passageiro. Situações que ele entra e cria aquela polêmica danada. É uma boa notícia para os idosos do Piauí, né? Diz até aqui, se o idoso não souber emitir, né, carteira online, vai ao CRAS de cada região, né, e não é só para Teresina, que é no Piauí? É no Piauí todo, né? Então, se ele não souber, se ele não souber emitir, ele vai lá no CRAS e o CRAS emite. O CRAS emite a emissão, é rápido, é uma boa iniciativa para evitar esses transtornos, né? Que era muito comum nas empresas e na hora que o idoso entrava, criava aquele situação muito ruim de tirar, não aceitar e várias situações, e a carteirinha resolve isso. Vamos botar aqui nosso assunto para a política. Hoje, dia 10 de fevereiro, completa 45 anos da fundação do Partido dos Trabalhadores. Hoje, pela manhã, na Câmara de Teresina, houve uma sessão solene em homenagem aos 45 anos do PT. A solenidade foi uma iniciativa do vereador João Pereira, que assinou um requerimento para que essa sessão solene acontecesse hoje pela manhã. Nós vamos mostrar imagens aí. Tem imagens, tem entrevista, tem uma fala do deputado João de Deus. Durante toda a história, o Brasil foi administrado pela elite. E uma elite que prometia partir o bolo depois que ele viesse a crescer. E o diabo do bolo nunca crescia. E a gente ficava velho, morria e o bolo não crescia. E nunca chegava o momento onde a gente pudesse participar da partilha desse bolo. O presidente Lula, que foi nosso presidente, que aliás é a maior referência política nossa, foi lá e disse o seguinte: não, para aí, está errado. Nós precisamos dividir o bolo agora. Né? Porque nós estamos enganados, nós estamos cansados de ser enganados com essa história de fazer o bolo crescer para depois dividir. E a partir daí você começa a criar políticas públicas, a partir desses atores que ocupam esses espaços,
para que a gente possa, inclusive, garantir o crescimento da renda do povo mais pobre. Um conjunto de medidas que foram adotadas ao longo desse tempo, que melhorou substancialmente a vida do mais pobre nesse país, tá certo? E aqui, especialmente no estado do Piauí. Do ex-deputado João de Deus, presidente do PT. Na verdade, estiveram por lá o deputado Fábio Novo, o deputado Vinícius, o deputado Lima, o federal doutor Francisco e os vereadores, todos os vereadores do PT, com exceção eu não vi lá o Joaquim do Arroz. E nem o Zuila também não estava. A Zuila porque estava em viagem. Mas, de qualquer forma, foi uma solenidade. Você esteve lá, né, professor? Como foi? Foi, no primeiro momento, até me estranhei um pouco, faltou energia exatamente no auditório, né? Eu ia tratar desse assunto no seguinte. Meio assim, meio estranho. Quem já viveu a história do partido tem um pouco essas dúvidas. Boicote, alguém apagou. Boicote, talvez não tenha sido, né? Mas é estranho que tenha sido somente no auditório. Mas acharam rapidamente uma solução na criatividade que é comum o pessoal do PT, foi para outra ala lá e deu certo. Deixa eu só explicar. Hoje, pela manhã, na hora que estava acontecendo a sessão solene em homenagem aos 45 anos do PT, lá na Câmara de Teresina, nós temos, inclusive, imagens aí mostrando... Iniciou no escuro, né? Ficou tudo escuro lá. Não, começou, e logo que começou, faltou energia. Teve um problema lá técnico, me explicaram o que foi. Teve um problema técnico, um disjuntor desligou e ficou tudo às escuras no plenário da Câmara de Teresina. A solução foi... A solenidade saiu do plenário e foi para o Salão Nobre da Câmara dos Vereadores, uma área lá que foi colocada as cadeiras e a solenidade continuou normalmente. Não houve prejuízo, portanto, para o que estava se propondo a sessão. Foi um momento de rememoração, de história, de afirmação, né, do projeto e assim por diante, e de projeção de futuro. Aí vai ter agora a próxima eleição do diretório, né, em maio. Em junho, né? Julho, dia 6 de julho. 6 de julho. E essa movimentação é importante aí dentro daquela dinâmica que o Partido dos Trabalhadores tem, né? Como o maior partido da América Latina e das esquerdas dessa região. Na verdade, todos os que falaram lá hoje destacaram os avanços que o Brasil conseguiu e o Piauí. A partir de 2002, quando o PT assumiu. Aliás, foi dito lá, inclusive, em alto e bom som, que tem feito no Brasil e no Piauí, dos últimos 22 anos, foi obra do PT. Por quê? Até porque foi o PT que teve no governo do Piauí 20 anos direto, não é isso? E está agora com o governador Rafael Fonteles. Então, todos os que falaram enalteceram esse avanço do Piauí, né? Avanço das conquistas, né, dos direitos dos trabalhadores, das conquistas sociais, nos governos do PT. Foi destacado isso, né, Roberto? Foi destacado várias situações, né, que desde as estradas, né, que nós tínhamos só 62 municípios interligados com asfalto, foi fechado hoje, ainda no primeiro governo do Hélio II, fechou todas as 224 municípios com ligação asfáltica, que melhorou muito a vida nas cidades, o comércio aumentou. Hoje você vai a qualquer cidade pequena, tem armazéns enormes, lojas e assim por diante. E outra coisa que aconteceu, que no percurso das estradas, as casas foram melhorando, ficando mais com jardinzinho, tudo bonitinho, porque as pessoas se viram valorizadas e o asfalto dá essa possibilidade de uma nova vida, de uma nova dinâmica, né, na cidade. O deputado... Além de outras questões, a escola de tempo integral, nós saímos de poucas... 66 escolas no interior do Piauí, agora tem em todos os 200. Escola de tempo integral, a universidade foi ampliada, a estadual, e assim nós tivemos vários IFES, em vários municípios das regiões foram criadas, universidades novas, né? Criado em Bom Jesus, em Parnaíba, e assim nós temos essa dinâmica, esse legado aí também em Picos, a estadual também foi, então nós temos uma situação de uma melhoria muito grande nesses 45 anos da existência do PT, mas especialmente após as vitórias de 2002, né, do presidente Lula, do Wellington, e a sequência que nós estamos tendo. Presidente Lula na presidência da República e o governo do Wellington Dias aqui no Piauí. Eu vou destacar aqui uma fala do deputado Fábio Novo, deputado virtual candidato a presidente do PT. Ele se colocou como o nome dele à disposição
para disputar a presidência do PT. O deputado Fábio Novo destacou o seguinte, que em 2003, quando o PT chegou ao governo do Estado, só havia 65 cidades ligadas por asfalto. Hoje, são 224 municípios ligados por asfalto entre si, né? Cidade ligando a outra, tudo com asfalto. Então, apenas 8 estados, destacou lá o deputado Fábio Novo, que é apenas 8 estados do Brasil conseguiram esse feito, né? Quem também se manifestou hoje sobre os 45 anos do PT, Roberto, foi o governador Rafael Fonteles. Ele foi para as redes sociais dele, né? O governador usou as redes sociais para ele fez uma homenagem ao Partido dos Trabalhadores pelos seus 45 anos. Bom dia, pessoal. Nessa segunda-feira, dia 10 de fevereiro, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras completa 45 anos desde a sua fundação. É, portanto, um dia de celebração dessa luta histórica desse partido em favor da justiça social e de melhores condições de vida para todo o povo brasileiro. Parabéns, PT. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse partido. Um grande abraço a todos e todas que gostam, que simpatizam, que são filiados ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Grande abraço. Foi o que disse o governador, se referindo à participação, né? Ele conhece o PT desde criança, porque o pai dele era do PT e fazia reuniões na casa dele, nos movimentos, ele e a família. É isso mesmo, Alberto? É isso. O Rafael era menino quando acompanhava toda aquela dinâmica, né, de formação, de consolidação do Partido dos Trabalhadores, né, no Piauí todo, né? Então tinha todo praticamente se criou dentro do PT. Vendo aquela história toda ali da política, né, da política entrando assim um pouco na vida, né, do Rafael desde novinho, né? Por isso que ele está aí preparado e dirigindo o Piauí, né, com muita competência. Pois é, ele se diz orgulhoso de fazer, é honra participar do PT. Palavras do governador Rafael Fonteles. E, por falar em PT, o fundador do PT no Brasil, né, o hoje presidente Lula. E por falar em PT, Roberto, tem aqui uma notícia, o presidente Lula, um dos fundadores, né, na verdade o idealizador do Partido dos Trabalhadores, lá no final da década de 1970 e início da década de 1980, né? Quando iniciou o PT, o presidente Lula foi o idealizador, ele e um grupo de sindicalistas lá do ABC Paulista. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, confirmando, deve vir a Teresina no próximo dia 25 de fevereiro para visitar obras de duplicação da BR-343, a BR que liga Teresina a Parnaíba. E, portanto, a informação confirmada aqui pelo superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, no Piauí, Ribamar Bastos. Portanto, confirmada, dia 25, a visita do presidente Lula ao Piauí. O presidente Lula gosta do Piauí, né? Sempre vem, ele sempre pelo vem. menos uma vez por ano ou duas, ele está por aqui. Ele está vindo, né? Eu acho que é uma situação importante, ele tem que realmente ir para a planície novamente, né? Começar a visitar todos os estados do Brasil, inaugurando coisas, mostrar o que ele está fazendo e para, inclusive, se contrapor a esta onda de negatividade que estão colocando, que não tem nada a ver, todos os índices, todas as informações de dados oficiais e também de comentaristas, de pessoas que fazem uma análise correta do Brasil, do rumo certo que está tendo o país. E ele veio aqui mais de uma vez no Piauí, como sempre teve essa deferência sobre o estado do Piauí. Ele sempre se refere que toda vez que vê o Piauí, ele sai renovado, fortalecido, né? Pelo apoio, pelo carinho do povo do Piauí. Na verdade, o presidente Lula também reconhece, né, essas visitas e esse prestígio de ele vir sempre ao Piauí se deve ao fato do Piauí ser considerado o estado mais lulista do Brasil. Todas as vezes que o presidente Lula foi candidato, o Piauí deu uma vantagem para ele astronômica. Exatamente. Né? Na última eleição, em 2022, por exemplo, ele teve no Piauí mais de 70% dos votos válidos no Piauí foi para o presidente Lula. Foi uma lavada no aniversário do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todas as conversas que tem no Brasil, quando se fala sobre campanha, coloca o Piauí como responsável, né, pela vitória do Lula na última eleição.
Então, o Piauí tem que ser mesmo prestigiado pelo presidente da República, porque aqui foi o estado que ele teve mais votos, não é isso mesmo, Maurício? Percentualmente, sim. Então, Foi, ele tem que dar tem que esse dar retorno. esse retorno e receber o carinho do povo do Piauí. Ele tem toda Na essa verdade, deferência. o Piauí não pode muito reclamar do presidente Lula, não, porque o presidente Lula tem ajudado bastante. Bastante. Né? Desde o do primeiro governo do governador Wellington Dias, que ele dá esse apoio incondicional e por conta dessa história, né? Que ele Vários tem. projetos importantes do governo Lula, no primeiro governo, foram iniciados no Piauí. Programa Fome Zero, por exemplo, Várias coisas, o Fundeb, Fundeb, e tinha o Fundef, né? E que o Fundeb foi experimentado aqui no Piauí. Então, O piloto, né? os programas sociais de combate à fome, sempre o Piauí teve presente. Como Acauã e Guaribas foram os pontos, vamos dizer, de referência inicial, né? Do Fome Zero. Então, tem todo um olhar para o Piauí, né? Diante daquela situação de ter um estado, naquele período, dos mais, vamos dizer, com desvantagem no âmbito nacional. Hoje o Piauí não é mais isso. O Piauí hoje está na frente de alguns estados do Nordeste. Estamos indo muito bem. Me parece, Roberto, que quem critica a vinda do presidente Lula no Piauí é porque não conhece realmente o que era o Piauí antes Exatamente. e depois, né? Piauí, a gente acabou de falar aqui, só tinha 65 cidades que tinham um asfalto ligando uma cidade a outra. Agora, todos os 224 municípios do Piauí são interligados por asfalto. Mas se você olhar os dados de PIB, de renda per capita, é algo excepcional a mudança que houve do que foi encontrado em 2002. Eu soube até... Mortalidade infantil, um conjunto de outras questões educação também, várias outras situações. Eu soube, inclusive, que o ministro Wellington Dias está preparando um estudo sobre o antes e o depois da situação, onde o governo atuou no Piauí, né, de combate à fome, à miséria, ao desemprego. Ponto zero, né, as duas cidades que foram o início, né, do programa Fome Zero, né, porque naquele tempo depois foi criado, e daí desagou no Bolsa Família e todos esses programas sociais que foi a cidade de Acauã, perto de Picos, a região de Picos, aliás, paulistana, né? E depois ali em Guaribas, na região de São Raimundo Nonato, Caracol, por ali assim. Hoje, na solenidade de comemoração dos 45 anos do PT, lá na Câmara de Teresina, o ex-deputado João de Deus, presidente do partido no Piauí, destacou exatamente isso, que disse que o PT inovou ao pensar políticas públicas para a população mais pobre e garantir o crescimento de renda para essa parcela dos brasileiros. Ele discursou durante a solenidade, né, e destacou esse feito do governo Lula, do governo do PT, no sentido de definir políticas públicas para os mais necessitados. É isso. Acho que essa é a grande marca, né, do governo do presidente Lula, aliado ao que o governador Wellington e o governador Rafael estão prosseguindo, né? A governadora Regina também teve um papel importantíssimo de colocar os mais pobres na agenda, né, do governo do Estado, e isso continua, faz parte do programa, né, do governo do PT, dos governos do PT, no sentido de colocar os mais pobres na agenda, naquela velha questão inicial do PT, que era para dar vez e voz, né? Roberto, isso incomoda essa coisa do PT ser esse partido muito, que faz os programas para os pobres, que fala nos pobres, que defende os pobres. Isso incomoda... Incomoda muito a um tipo de elite que não permite ou não admite que os pobres possam ter vez. Quando a gente fala ter vez, é ter alimento, é ter escola, é ter educação, é ter direitos que todo mundo tem. Então, de ter o filho na faculdade, de estar junto com o filho do rico na mesma faculdade, mesmo pé de igualdade. Então, isso incomoda uma elite que é do atraso, do patriarcalismo, de um tipo de colocar a mulher também como um papel importante na sociedade, as políticas de inclusão de todas as negros, negros, homossexuais, a questão das pessoas com deficiência. Então, esse tipo de inclusão não era previsto na agenda. A Casa Grande não aceitava e não aceita, inclusive. Ainda não aceita. Isso. Então, é uma questão de um atraso, vamos dizer, cultural da elite brasileira, que ainda pensa
no patrimonialismo antigo, né, de ter mais renda, e ter o Estado como seu grande provedor. Nós estamos encerrando mais um bate-papo com notícia. Agradecendo a sua audiência e pedindo para que você nos ajude a fazer o nosso trabalho, curtindo o nosso vídeo, inscrevendo-se no nosso canal, ativando o sininho aí para não perder nenhum episódio. E compartilhando o nosso conteúdo com seus amigos, com seus grupos, tá certo? Obrigado, Roberto John, tudo bem? Tudo bem, até amanhã. Até amanhã, então. Para outros pontos. Inside